Sabe quando você aceita um encontro às cegas, só porque sua amiga não para de insistir? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Confia em mim, ela disse. Vocês vão se dar super bem. E eu, como um idiota, acreditei. O restaurante que ela escolheu era simples, desses de bairro que você passa 1000 vezes na frente, mas nunca entra. Cheiro de alho refogado no ar, música sertaneja baixinha no fundo e aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Cheguei 10 minutos antes do horário combinado, porque, convenhamos, primeira impressão é tudo, né? Pedi uma cerveja para acalmar os nervos e fiquei ali, mexendo no celular, tentando parecer descontraído. Sabe aquela sensação quando você está esperando alguém que nunca viu na vida? Cada mulher que passava pela porta eu pensava, será que é ela? O coração batendo como se fosse o primeiro encontro da vida. Aí ela chegou. E cara, ela era bonita. Não daquele jeito exagerado que você vê nas redes sociais, mas daquele jeito real, sabe? Cabelo castanho solto nos ombros, vestido azul marinho simples, um sorriso meio tímido que me fez relaxar na hora. Levantei da mesa, acenei e ela veio caminhando na minha direção. Desculpa o atraso, ela disse, e eu fiquei ali parado, tentando decifrar se aquela voz suave combinava com o jeito que ela sorria. Combinava e muito. Imagina eu que cheguei cedo demais, respondi, puxando a cadeira para ela sentar. Minha mãe me ensinou a ser cavalheiro, e algumas coisas a gente nunca esquece, né? Os primeiros 15 minutos foram exatamente como você imagina um encontro às cegas. Aquela conversa meio travada, perguntando sobre trabalho, onde estudou, se conhece tal pessoa em comum. Ela trabalhava numa loja de roupas infantis, tinha estudado pedagogia, mas nunca exerceu. Eu contei sobre meu trabalho na oficina, que adoro mexer com as mãos, consertar coisas quebradas. Deve ser bom ter um talento assim, ela disse, e pela primeira vez durante a noite senti que a conversa estava fluindo de verdade. Eu sempre admirei quem consegue consertar as coisas. Foi quando comecei a relaxar que tudo mudou. A porta do restaurante se abriu e entrou uma garotinha de uns 5 anos, cabelo cacheado bagunçado, com uma mochila nas costas do Homem-Aranha. Ela olhou para os lados procurando alguém, e quando seus olhos encontraram os da mulher à minha frente, veio correndo. Mamãe! Eu juro que por alguns segundos não consegui processar. Olhei para a criança, olhei para ela, olhei para a criança de novo. Senti meu estômago dar um nó. Não porque tenho algo contra crianças, mas porque, cara, ninguém me avisou. A menina subiu no colo dela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e foi aí que percebi que não era uma menina. Era um menino, só que com aqueles cachos compridos que às vezes confundem a gente. Oi, amor, ela disse para o garoto, beijando o topo da cabeça dele. Como foi com a vovó? Legal, a vovó fez bolo, ele respondeu, mas estava me olhando com aquela curiosidade típica de criança. Sabe quando elas ficam analisando a gente como se fossem detetives mirins? O silêncio que se instalou na mesa foi daqueles pesados, sabe? Eu não sabia onde enfiar a cara. Ela estava vermelha, claramente constrangida, e o menino continuava me encarando como se eu fosse um bicho estranho. Desculpa, ela disse finalmente, e a voz dela saiu mais baixa. Minha mãe teve um imprevisto e... Bem, ela respirou fundo e me olhou direto nos olhos. Não tenho com quem deixar ele. Se quiser ir embora, eu entendo perfeitamente. Pode acreditar? Ela disse isso assim, direta, sem rodeios. Não tentou inventar desculpa, não tentou minimizar a situação. Foi honesta de um jeito que me pegou totalmente desprevenido. E eu ali, sentado com a cerveja gelada na mão e aquela frase ecoando na minha cabeça, se quiser ir embora, eu entendo. O tom dela não era de súplica nem de desafio. Era de quem já estava acostumada com decepções, sabe? Como se ela já soubesse que a maioria dos caras faria exatamente isso. Levantar, inventar uma desculpa qualquer e sair porta afora. O garoto continuava me olhando, agora com um misto de curiosidade e desconfiança. Conseguia ver que ele estava acostumado com essa dinâmica. Provavelmente não era a primeira vez que presenciava a mãe explicando sua existência para algum pretendente. Qual é seu nome?
Perguntei para ele, porque, honestamente, não sabia que diabos mais falar. Miguel, respondeu baixinho, ainda desconfiado. Miguel é um nome legal. Você gosta de futebol, Miguel? Ele acenou que sim, mas continuou grudado na mãe. Ela estava claramente esperando eu dar algum sinal do que ia fazer. Ficar ou ir embora. Ser mais um na lista dos que não aguentaram a realidade dela ou, sei lá. A verdade é que meu primeiro instinto foi mesmo levantar e sair. Não por mal, mas porque a situação toda estava muito fora da minha zona de conforto. Encontro às cegas já é complicado, imagina com criança no meio. Mas tinha algo no jeito que ela falou, na honestidade crua daquela frase, que me fez ficar. Garçom, chamei levantando a mão. Pode trazer mais um suco para a mesa? E o cardápio, por favor. Vi o alívio nos olhos dela, mas misturado com uma desconfiança que me disse tudo sobre o tipo de decepção que ela já havia enfrentado antes. O Miguel relaxou um pouco no colo dela, mas ainda me observava como se tentasse decifrar que tipo de pessoa eu era. Obrigada, ela murmurou, e eu percebi que tinha um tremor quase imperceptível na voz dela. Não precisa agradecer. Miguel, você já jantou ou está com fome? Comi na casa da vovó, mas ela fez pudim, ele disse, e pela primeira vez desde que chegou, esboçou um sorriso. Pudim é vida, respondi, e finalmente consegui uma risadinha dele. Olhando para você agora, confesso que não sei explicar direito por que fiquei. Talvez tenha sido a forma direta como ela colocou as cartas na mesa. Talvez tenha sido a resignação na voz dela quando disse que eu podia ir embora. Ou talvez tenha sido aquele instinto de não querer ser mais um cara que desapontou uma mãe solteira. O que eu não sabia naquele momento era que aquela decisão de ficar ia mudar tudo. Absolutamente tudo na minha vida. Sabe quando você toma uma decisão e depois fica se perguntando se foi certo? Foi exatamente assim que me senti depois daquela noite. Decidi ficar, conversamos mais um pouco, o Miguel relaxou e até riu de algumas piadas bobas que fiz. Mas quando me despedi na porta do restaurante, uma pergunta martelava na minha cabeça. E agora? Porque vou te contar uma coisa, desde o começo, eu já tinha estado nessa situação antes, não exatamente igual, mas parecida, e nas outras vezes eu fui embora. Sim, pode me julgar à vontade. Eu era daqueles caras que fugiam na primeira complicação. Mulher com filho? Desculpa, mas não estou pronto para isso. Era a minha resposta padrão. Então por que dessa vez foi diferente? Honestamente, não sei te explicar direito. Talvez tenha sido a forma como ela não tentou esconder, não inventou desculpas. Ou talvez tenha sido o jeito que o Miguel me olhou quando perguntei o nome dele, como se estivesse testando se eu era mais um que ia desaparecer da vida dele. Os próximos dias foram estranhos. Ela não mandou mensagem, eu não mandei mensagem. Aquele tipo de silêncio que você não sabe se é respeitoso ou covarde. Eu ficava olhando para o número dela no celular, digitava algumas coisas e apagava. Oi, como foi o dia de vocês? Apagava. Gostei de conhecer vocês. Apagava também. A verdade é que eu estava com medo. Medo de me envolver com uma mulher que já tinha um filho. Não porque tinha algo errado com isso, mas porque, cara, eu não entendia nada de criança. Nunca tive irmãos mais novos. Meus sobrinhos moram longe, e a única experiência que tinha era com os filhos dos amigos, e esses eu via de vez em quando, brincava um pouco e depois ia embora. Mas tem uma coisa que não conseguia tirar da cabeça. A forma como ela disse, se quiser ir embora, eu entendo. Não foi dramático, não foi manipulativo, foi real. E essa sinceridade mexeu comigo de um jeito que não esperava. 3 dias depois do encontro, eu estava na oficina tentando me concentrar no motor de uma estrada que estava dando problema, quando meu celular tocou. Era ela. Alô? Oi, é o João? A voz dela estava diferente, mais tímida. Sou sim. Tudo bem? Olha, eu sei que foi meio estranho o nosso encontro e eu queria te agradecer por ter ficado. Não era obrigatório, e você foi muito gentil com o Miguel. Gentil. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu tinha sido gentil? Ou tinha sido apenas humano? Não precisa agradecer. Como ele está? Bem, na verdade... Ela riu baixinho.
Ele perguntou se você gosta mesmo de futebol ou se foi só conversa. Pode falar para ele que eu torço para o Corinthians desde criança e que o Ronaldinho é meu ídolo. Ah, então vocês vão se dar bem. Ele é fanático pelo Ronaldinho. Foi nesse momento que algo clicou na minha cabeça. Não era sobre ela ter um filho. Era sobre eu ter a chance de conhecer eles de verdade, sem pressão, sem expectativas malucas. Escuta, vocês têm algum plano para o sábado? Silêncio do outro lado. Conseguia imaginar ela pensando se deveria aceitar ou não. Não temos nada programado. Tem um parque aqui perto de casa que tem uma quadra de futebol. Pensei que talvez o Miguel quisesse chutar uma bola. E você pode vir junto, claro, sem pressão nenhuma. João... A voz dela ficou mais baixa. Você tem certeza? Porque eu prefiro que você seja honesto comigo do que criar falsas esperanças, completei. Eu sei, e eu estou sendo honesto. Não sei direito o que estou fazendo, mas quero conhecer vocês melhor. Sábado chegou e eu estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Comprei uma bola nova, dessas bem coloridas que criança gosta, e fiquei esperando eles no parque. Quando vi ela chegando com o Miguel de mãos dadas, senti uma coisa estranha no peito, uma mistura de ansiedade e, sei lá, expectativa boa. O Miguel veio correndo quando me viu. Você trouxe a bola. Prometi que ia trazer, não prometi? E ali começou uma das tardes mais inesperadas da minha vida. Porque descobri que o Miguel era um tagarela quando se animava. Contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre como queria ser jogador de futebol igual ao pai que nunca conheceu. Essa parte me pegou desprevenado, confesso. Enquanto eu brincava com ele, percebia que ela ficava ali perto, sentada no banco, observando. Não de forma desconfiada, mas como uma mãe faz. Cuidando, protegendo, analisando se o filho estava se divertindo e se sentindo seguro. Sua mãe está olhando, comentei com o Miguel quando fomos buscar a bola que havia saído da quadra. Ela sempre faz isso, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela tem medo que as pessoas vão embora. Cara, uma criança de 5 anos não deveria ter essa percepção sobre abandono, mas ele tinha. E isso me fez pensar em quantas decepções aquela mulher já tinha passado para criar um filho tão pequeno, já tão consciente sobre pessoas que vão embora. Quando o Miguel cansou de jogar bola e foi brincar no escorregador, sentei ao lado dela no banco. Ele é um menino incrível, falei. É sim, às vezes acho que é maduro demais para a idade dele. Posso perguntar uma coisa? Se você não quiser responder, tudo bem. Ela me olhou, esperando. O pai dele... Vocês têm contato? Não. A resposta veio seca, mas sem amargura. Ele decidiu que não queria ser pai quando o Miguel tinha 2 anos. Sumiu e nunca mais deu notícias. Sinto muito. Não sinta. Foi melhor assim. Um pai que não quer estar presente é pior do que um pai ausente. A forma como ela falou me impressionou. Sem drama, sem vitimização. Apenas constatando um fato da vida dela. E você? Já foi casado, tem filhos? Ela perguntou. Nunca casei. Tive alguns relacionamentos sérios, mas nenhum chegou ao ponto de casamento ou filhos. E estava tudo bem para você até agora? Essa pergunta me pegou desprevenado. Estava tudo bem? Ou eu simplesmente havia me acostumado com uma vida sem complicações? Estava, respondi honestamente. Mas às vezes a gente não sabe que estava faltando alguma coisa até conhecer algo diferente? Exato. Nesse momento, o Miguel veio correndo. João, você volta outro dia para brincar comigo? Olhei para ela antes de responder. Vi um misto de esperança e receio nos olhos dela. Se sua mãe deixar, eu volto sim. Posso, mãe? Ela sorriu, mas era um sorriso cuidadoso. Podemos combinar outros passeios, sim. Quando nos despedimos naquele dia, eu sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não era paixão à primeira vista, nem nada dramático assim. Era algo mais sólido, mais real. Era a sensação de que talvez, pela primeira vez na vida, eu estivesse no lugar certo. Mas ainda não imaginava o teste que me esperava pela frente. Porque uma coisa é gostar de uma mulher e aceitar que ela tem um filho.
Outra coisa bem diferente é estar preparado para lidar com a realidade do que isso significa no dia a dia. E eu estava prestes a descobrir se tinha coragem para ficar quando a situação ficasse realmente complicada. Sabe aquela sensação de quando você acha que as coisas estão finalmente se encaixando? Foi exatamente o que senti nas semanas seguintes àquele sábado no parque. A gente começou a se encontrar com mais frequência, sempre os três juntos, sempre em lugares que o Miguel pudesse se divertir também. Fomos ao shopping, ao cinema ver um filme de super-herói que ele estava louco para assistir, voltamos ao parque mais algumas vezes. E, cara, estava funcionando. O Miguel havia perdido completamente a timidez comigo. Me tratava como se fosse um amigo da família. E ela estava começando a relaxar. Você já reparou como uma mulher muda quando se sente segura? É sutil, mas você percebe. Ela ria com mais facilidade, falava mais sobre si mesma, deixava escapar algumas opiniões que antes guardava só para ela. Descobri que ela adorava filmes antigos, que tinha pavor de barata, que sonhava em ter um dia uma loja própria ao invés de trabalhar para os outros. Você já pensou em abrir algo seu? Perguntei uma tarde, enquanto tomávamos sorvete numa praça e o Miguel brincava no parquinho. Já pensei, mas é complicado. Preciso de capital, de tempo para me dedicar e como mãe solteira. Ela deu de ombros. Às vezes os sonhos ficam para depois. Para depois, quando? Para depois que o Miguel estiver maior, mais independente, para depois que eu conseguir juntar dinheiro suficiente, para depois que a vida permitir. Aquela resposta me incomodou de um jeito que não conseguia explicar. Não porque ela estava errada, mas porque percebi quantas coisas ela havia colocado em espera por causa da responsabilidade de criar um filho sozinha. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou. O Miguel tinha dormido mais cedo porque havia chegado cansado da escola. E pela primeira vez ficamos sozinhos de verdade. Não num restaurante público, não num parque cheio de gente, mas na sala da casa dela, no sofá, conversando baixo para não acordar o garoto. A casa era pequena, mas aconchegante. Dava para perceber que cada móvel havia sido escolhido com cuidado, não por ser caro, mas por ser funcional e bonito ao mesmo tempo. Tinha desenhos do Miguel colados na geladeira, brinquedos organizados numa cesta no canto da sala. Aquele cheiro de casa habitada por gente que se importa. Obrigada, ela disse do nada. Pelo quê? Por ter ficado. Naquela primeira noite no restaurante, por ter ligado depois, por estar aqui agora. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso, sim. Ela me olhou de um jeito diferente, mais intenso. Você não imagina quantos caras desapareceram na primeira menção de que eu tinha um filho. Ou pior, quantos ficaram, mas deixaram claro que ele era um obstáculo a ser tolerado. O Miguel não é obstáculo de nada. Ele faz parte de você. Exato. E você parece entender isso. Foi quando ela se aproximou. Não de forma sedutora ou calculada, mas naturalmente, como quando duas pessoas se sentem conectadas e o espaço entre elas parece diminuir sozinho. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, nos beijamos. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de significado. Não era só atração física, era reconhecimento. Era duas pessoas que haviam se conhecido de verdade e gostado do que viram. Quando nos separamos, ficamos ali, apenas olhando um para o outro. João, ela disse baixinho, e pelo tom percebi que vinha algo importante. Fala, eu preciso que você entenda uma coisa. Não posso me dar ao luxo de me apaixonar por alguém que vai embora. Não por mim, mas pelo Miguel. Ele já se apegou a você. Engoli seco. Eu sei. Sabe mesmo? Porque não é só sobre você gostar de mim ou eu gostar de você. Tem uma criança envolvida, uma criança que já perdeu o pai uma vez e que não merece passar por isso de novo. A seriedade na voz dela me fez entender a dimensão real do que estava acontecendo entre nós. Não era um namoro comum onde duas pessoas se conhecem, se apaixonam, se decepcionam e seguem em frente. Aqui havia um terceiro coração envolvido, um coração pequeno e vulnerável que já havia sido quebrado antes. Eu entendo a responsabilidade, falei. Entende? Ou acha que entende?
A pergunta dela não foi agressiva, mas foi direta. Porque uma coisa é vir aqui de vez em quando, brincar com ele, ser o cara legal que aparece nos fins de semana. Outra coisa é estar presente quando ele está doente, quando faz birra, quando tem pesadelo, quando pergunta por que não tem um pai como os outros meninos. Fiquei em silêncio porque, honestamente, não sabia o que responder. Ela estava certa. Eu tinha visto só o lado bom até então. O Miguel animado, brincalhão, carinhoso, não havia passado por nenhuma dificuldade real ainda. Não estou tentando te assustar, ela continuou, mas preciso que você seja honesto comigo e consigo mesmo. Você está aqui porque gosta da ideia de ter uma família pronta ou porque realmente quer construir algo sólido, mesmo quando for difícil? Cara, essa pergunta me pegou no peito, porque ela estava questionando algo que eu mesmo não tinha certeza. Será que eu estava ali por comodidade? Por gostar da sensação de ser importante para eles? Ou porque realmente estava disposto a assumir a responsabilidade de ajudar a criar uma criança? Você quer uma resposta agora? Perguntei. Quero honestidade. Se você não tem certeza, me fala, porque eu prefiro a verdade dolorosa do que uma mentira confortável. Olhei para ela. Vi a vulnerabilidade por trás da firmeza. Uma mulher que havia aprendido a se proteger, mas que estava se permitindo esperar mais uma vez. A verdade é que eu nunca estive numa situação assim, admiti. Nunca pensei em ter filhos. Nunca me imaginei criando uma criança. Mas desde que conheci vocês, tenho pensado em coisas que nunca pensei antes. Que tipo de coisas? Em ensinar o Miguel a andar de bicicleta, em estar presente na formatura dele, em brigar com namoradinha quando ele for adolescente, em... Parei percebendo o que estava dizendo. Em ser pai, ela completou. É em ser pai. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso, peso das palavras que haviam sido ditas, das expectativas que estavam sendo criadas, das responsabilidades que estavam sendo assumidas. João, ela disse finalmente, e a voz dela estava mais baixa, mais vulnerável. Não se aproxime se não for para ficar. Essa frase ecoou na sala como um ultimato, não agressivo, mas definitivo. Ela estava colocando todas as cartas na mesa, me dando a chance de recuar antes que fosse tarde demais. E eu fiquei mudo, porque uma parte de mim queria garantir que ia ficar, que estava pronto para isso, que podia ser o homem que ela e o Miguel precisavam. Mas outra parte, a parte honesta, admitia que tinha medo. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de descobrir que não estava preparado para aquela responsabilidade. Você não precisa responder agora, ela disse, interpretando meu silêncio. Mas precisa decidir, porque daqui para frente, ou você está dentro de verdade, ou é melhor que saia, antes que seja mais difícil para todos nós. Quando me despedi naquela noite, a frase dela continuava martelando na minha cabeça. Não se aproxime se não for para ficar. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, não tinha certeza se estava preparado para fazer essa promessa. Porque é fácil gostar de alguém. É fácil se sentir importante e querido. Difícil é assumir a responsabilidade de ser fundamental na vida de uma criança. Difícil é saber que suas decisões afetam não apenas seu próprio coração, mas o coração de um menino de 5 anos que já havia perdido um pai. E eu estava prestes a descobrir se tinha coragem para enfrentar essa responsabilidade ou se seria mais um na lista dos que prometeram ficar e foram embora. Vou te confessar uma coisa que não tenho orgulho. Depois daquela conversa eu fugi. Não literalmente, claro, mas emocionalmente eu dei para trás como um covarde. Aquela frase dela, não se aproxime se não for para ficar, ficou ecoando na minha cabeça como um alarme que não parava de tocar. Sabe quando você se sente encurralado mesmo ninguém tendo te obrigado a nada? Foi exatamente isso. Ela não estava me pressionando, estava sendo honesta sobre o que precisava. Mas eu? Eu entrei em pânico. Comecei inventando desculpas para não responder às mensagens dela. Trabalho puxado na oficina. Carro do meu irmão deu problema e precisei ajudar. Gripado. Melhor não chegar perto do Miguel. Mentiras pequenas, mas mentiras. A verdade é que toda vez que olhava para o celular e via uma mensagem dela, sentia um aperto no peito.
Porque sabia que estava decepcionando duas pessoas que não mereciam isso. Mas tinha algo mais forte que a vontade de fazer o certo. O medo. Medo de quê? Boa pergunta. Medo de não ser um bom pai para o Miguel. Medo de estragar tudo e causar ainda mais dor para eles. Medo de descobrir que não era o homem que imaginava ser. E, principalmente, medo de me comprometer com algo tão grande e não conseguir cumprir. Foram 2 semanas de silêncio. 2 semanas onde eu tentava me convencer de que estava fazendo a coisa certa, que era melhor sair agora do que mais tarde, que eles estariam bem sem mim. Que mentira patética, né? A oficina virou meu refúgio. Chegava cedo, saía tarde, me enterrava no trabalho para não precisar pensar. Motor quebrado? Perfeito, algo para consertar que não envolvia sentimentos. Freio com problema? Ótimo, algo concreto, com solução clara. Meus amigos começaram a perceber que alguma coisa estava estranha. Que cara de enterro é essa? Perguntou o Carlos numa quinta-feira, quando estávamos tomando cerveja depois do trabalho. Mas como eu ia explicar? Conheci uma mulher incrível com um filho maravilhoso. E estou fugindo porque tenho medo de ser feliz. Ridículo. Foi no final da segunda semana que a realidade me atingiu em cheio. Estava no mercado fazendo as compras do mês quando vi eles. Ela e o Miguel na seção de frutas. Ele no carrinho de compras ajudando a escolher as maçãs, os dois rindo de alguma piada interna. Meu primeiro instinto foi me esconder atrás das prateleiras, como um adolescente fugindo da ex. Patético, eu sei. Mas consegui vê-los sem ser visto e, cara, foi como levar um soco no estômago. O Miguel estava diferente, mais quieto. Ainda sorria para a mãe, ainda ajudava com as compras, mas tinha algo nos olhos dele que não estava lá antes. Uma tristeza pequena, sutil, mas que me partiu o coração. Mãe, escutei ele perguntar, enquanto colocavam as frutas na sacola. O João não gostou de mim, né? Quase deixei cair as cervejas que tinha na mão. A voz dele não tinha drama, não tinha raiva. Tinha apenas aquela resignação triste de uma criança, tentando entender por que os adultos fazem as coisas que fazem. Claro que ele gosta de você, amor, ela respondeu. Mas consegui ouvir que ela estava forçando um tom alegre. Às vezes as pessoas ficam ocupadas com outras coisas. Mas ele sumiu igual meu pai sumiu. Cara, se você quer saber como é a sensação de ter o coração despedaçado em 1000 pedaços, é isso aí. Uma criança de 5 anos comparando meu sumiço com o abandono do próprio pai. E o pior, ela não estava errada. Não, amor, não é igual. Ela mentiu. E eu sabia que estava mentindo porque a voz dela tremulou. O João é diferente. Mas enquanto ela falava isso, seus olhos estavam marejados. Conseguia ver mesmo de longe, mesmo tentando se esconder atrás de uma máscara de normalidade para proteger o filho. Eles terminaram as compras e foram embora. E eu fiquei ali parado no meio do corredor, segurando cervejas que não queria mais tomar, me sentindo o maior covarde do mundo. Porque foi naquele momento que entendi o estrago que estava fazendo. Não estava protegendo ninguém fugindo. Estava repetindo exatamente o padrão que a vida já havia ensinado para eles. Homens aparecem, criam expectativas e depois desaparecem quando a realidade fica séria demais. Cheguei em casa naquele dia e fiquei olhando para o celular por horas. Que mensagem eu mandaria? Desculpa, estava com medo? Voltei, posso ver vocês? Tudo soava inadequado para o tamanho da cagada que tinha feito. Foi na sexta-feira que ela me ligou. Nem atendi na primeira tentativa, porque não sabia o que falar. Na segunda tentativa, respirei fundo e atendi. Oi, João. A voz dela estava controlada, mas conseguia sentir a dor por trás. Preciso te pedir uma coisa. Fala. Se você não quer mais nos ver, tudo bem, eu entendo. Mas preciso que você venha aqui explicar isso para o Miguel. Explicar o quê? Que não foi culpa dele, que ele não fez nada errado. A voz dela quebrou um pouco. Ele está achando que você sumiu porque não gostou dele. E isso não é justo. A ligação foi como levar um tapa na cara, porque ela estava certa. Eu tinha toda a liberdade de desistir, de decidir que não estava pronto, de escolher minha vida sem complicações. Mas não tinha o direito de deixar uma criança se culpando por algo que não tinha feito. Você pode vir aqui amanhã? Não precisa ser muito tempo,
só o suficiente para explicar para ele que não foi nada que ele fez. Claro, respondi, embora minha voz saísse mais baixa que o normal. Que horas? De manhã, se puder. Ele sempre fica mais animado de manhã. Depois que desliguei, fiquei sentado no sofá de casa, pensando na ironia da situação. Eu havia fugido porque não queria magoar ninguém, e no final estava causando exatamente a dor que tentava evitar. Passei a noite inteira ensaiando o que ia falar. Como explicar para uma criança de 5 anos que o problema não era com ela, era comigo? Como dizer que eu não estava preparado sem soar como uma desculpa esfarrapada? Sabe o que mais doía? É que eu sentia saudades deles. Saudades das tardes no parque, das risadas do Miguel, dos sorrisos dela quando me via chegando. Saudades de me sentir importante para alguém, de fazer parte de algo maior que eu mesmo. Mas saudade não era compromisso. E era isso que ela estava pedindo. Compromisso. A certeza de que eu estaria lá, não só nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. E, honestamente, eu não sabia se tinha isso para oferecer. Na manhã de sábado, me arrumei como se fosse para um funeral. Porque de certa forma era. Era o funeral da possibilidade de algo lindo que eu havia destruído por medo. O caminho até a casa dela nunca pareceu tão longo. A cada quarteirão, pensava em dar meia volta e inventar que o carro quebrou. Mas não podia fazer isso com o Miguel. Por mais covarde que eu fosse com os adultos, uma criança merecia honestidade. Quando toquei a campainha, foi ela quem atendeu. Estava diferente, mais distante, mais formal. A intimidade que havíamos construído tinha evaporado, e no lugar havia uma cortesia fria que doía mais do que qualquer gritaria. Ele está na sala, disse simplesmente, me deixando entrar. E ali estava o Miguel brincando com uns carrinhos no chão. Quando me viu, seus olhos brilharam por uma fração de segundo antes de se tornarem cautelosos. Oi, João, disse baixinho. Oi, campeão. E foi nesse momento que soube que ter que explicar para aquela criança por que eu estava indo embora seria uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer na vida. Você já teve que olhar nos olhos de uma criança e explicar por que você vai decepcioná-la? É uma das sensações mais horríveis que existem. Eu estava ali, na sala deles, com o Miguel me olhando com aquela mistura de esperança e cautela, e não sabia por onde começar. Miguel, comecei me abaixando para ficar na altura dele. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ele largou os carrinhos e me deu atenção total. Sabe como criança faz? Quando percebem que é algo sério, elas param tudo e prestam atenção de um jeito que às vezes nem adulto faz. Eu vou ter que parar de vir aqui por um tempo. Vi a carinha dele mudar na hora. Não foi drama, não foi birra, foi só desapontamento. Aquele tipo de tristeza resignada que criança não deveria conhecer. Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntou baixinho. E, cara, foi aí que meu coração se despedaçou completamente. Porque a pergunta dele não era raiva ou acusação. Era genuína preocupação de que talvez ele tivesse estragado tudo de alguma forma. Não, Miguel. Você não fez absolutamente nada errado. Você é um menino incrível e eu adorei todos os momentos que passei com você. Então por que você vai embora? Como explicar medo para uma criança? Como dizer que o problema não era com ele, mas comigo? Que eu era covarde demais para assumir uma responsabilidade que ele nem sabia que estava oferecendo? Às vezes, os adultos ficam confusos sobre as coisas, tentei explicar. E quando ficamos confusos, é melhor dar um tempo para pensar direito, para não machucar ninguém. Ele ficou me olhando por um tempo, como se estivesse tentando entender alguma lógica de adulto que não fazia sentido no mundo dele. Você volta? Essa pergunta me pegou desprevenido. Por que, honestamente? Eu não sabia. Parte de mim queria dizer que sim, que era só um tempo mesmo. Mas olhei para ela que estava ali parada no canto da sala e vi no rosto dela o pedido silencioso para eu não fazer promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Eu não sei, campeão, mas quero que você saiba que gostei muito de conhecer você e que você é um menino muito especial. Ele acenou com a cabeça, já acostumado com adultos que não sabiam das coisas. Me deu um abraço rápido, daqueles abraços de criança que são sinceros
e sem segundas intenções. E voltou a brincar com os carrinhos. Simples assim, sem drama, sem cobrança. Ele apenas aceitou mais uma decepção na vida dele como se fosse algo normal. E talvez fosse mesmo. Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Obrigada, disse baixinho. Por quê? Por ter desapontado vocês? Por ter sido honesto. Por ter vindo explicar para ele. Ela respirou fundo. E por ter admitido que não estava pronto ao invés de fingir que estava. Saí de lá me sentindo pior do que quando cheguei, porque esperava que ela gritasse comigo, que me chamasse de covarde, que me fizesse sentir culpado. Mas ela foi compreensiva, madura, e isso doeu ainda mais. As semanas seguintes foram uma mistura estranha de alívio e vazio. Alívio porque não precisava mais lidar com a pressão de ser algo que não sabia se conseguia ser. Vazio porque, cara, eu sentia falta deles. Voltei para minha rotina de sempre. Trabalho, academia, cerveja com os amigos no fim de semana. A vida que eu tinha antes de conhecê-los e que sempre me pareceu suficiente. Mas agora tinha um gosto diferente, como se estivesse faltando algum tempero importante. Foi numa terça-feira, umas 3 semanas depois, que tudo mudou. Estava na oficina trabalhando num Civic, que não queria pegar de jeito nenhum, xingando o motor e a vida, quando o Carlos chegou com uma cara estranha. João, posso falar com você um minuto? Saímos para fora da oficina e ele acendeu um cigarro, coisa que só fazia quando estava nervoso. Cara, preciso te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Fala. Lembra da Ana, minha cunhada? A que trabalha no hospital? A CA. Ana era enfermeira no hospital público da cidade. Ela me contou uma história hoje que, bem, acho que tem a ver com você. Senti um frio na barriga. Que história? Chegou uma criança lá ontem de madrugada, menino de uns 5 anos com pneumonia. A mãe estava desesperada, sozinha, sem ter com quem deixar o garoto enquanto trabalhava no outro dia. Meu estômago despencou. Ana disse que a mulher estava chorando no corredor, falando que não tinha ninguém para ajudar, que o pai da criança nunca aparecia, e o menino, mesmo doente, ficava consolando a mãe, dizendo que eles sempre se viravam sozinhos. Não consegui falar nada. Ana achou estranho porque o menino ficava perguntando se o João ia aparecer, se alguém tinha avisado o João, e a mãe sempre dizia que não, que o João não ia mais aparecer. Carlos me olhou direto nos olhos. Era o Miguel, não era? Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como eles estão? O menino está bem, já teve alta. Mas, cara, Carlos balançou a cabeça. Ana disse que nunca viu uma mãe tão sozinha e uma criança tão preocupada em cuidar da própria mãe. Passei o resto do dia com aquela informação martelando na cabeça. Eles haviam passado por uma situação difícil, ela havia precisado de ajuda e eu não estava lá. Pior, o Miguel havia perguntado por mim e ela teve que explicar que eu não ia mais aparecer. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando nela no hospital, sozinha, preocupada, sem ter ninguém para dividir o peso. Pensava no Miguel doente, mas ainda assim tentando cuidar da mãe, porque era assim que eles tinham aprendido a viver, cuidando um do outro. E aí, de repente, tudo ficou claro na minha cabeça. Não era sobre eu estar pronto ou não para ser pai. Não era sobre meus medos ou inseguranças. Era sobre 2 pessoas que importavam para mim, passando por dificuldades, enquanto eu estava em casa me lamentando e fingindo que minha vida sem eles estava boa. Porque a verdade, que eu havia passado semanas tentando evitar, era simples. Eu os amava. Amava o jeito como o Miguel ria das minhas piadas ruins. Amava como ela ficava brava quando ele não queria escovar os dentes. Amava fazer parte da rotina maluca deles, mesmo quando não sabia direito o que estava fazendo. Mas mais que isso, eu havia fugido exatamente quando eles precisaram de mim. Foi aí que entendi uma coisa importante sobre mim mesmo. Eu sempre tive medo de falhar, então evitava situações onde o fracasso fosse possível. Nunca me comprometi de verdade com nada, porque assim nunca correria o risco de decepcionar alguém. Mas adivinha só,
Fugindo para me proteger, eu acabei fazendo exatamente o que tentava evitar. Decepcionei 2 pessoas que importavam para mim. E tem mais. Percebi que meu medo não era de não ser um bom pai para o Miguel. Era de repetir o que havia acontecido com meu próprio pai. Porque eu nunca contei isso para ninguém, mas meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos. Não da forma dramática, não sumiu do nada. Mas depois que meus pais se separaram, ele foi se afastando aos poucos. Primeiro as visitas ficaram mais espaçadas, depois eram só ligações no aniversário, até que viraram apenas cartões de Natal. Eu cresci prometendo para mim mesmo que nunca faria isso com uma criança. E quando a situação com o Miguel ficou séria, quando percebi que ele estava se apegando a mim de verdade, entrei em pânico. Porque e se eu fizesse com ele o que meu pai fez comigo? Mas aqui estava o ponto. Fugindo, eu estava fazendo exatamente isso. Estava abandonando uma criança que havia confiado em mim. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza que não sentia há semanas. Não sabia se estava pronto para ser pai. Não sabia se seria bom nisso. Mas sabia que queria tentar. Sabia que eles mereciam alguém que ficasse, mesmo quando ficasse difícil. E, principalmente, sabia que não conseguiria viver comigo mesmo se deixasse o medo me impedir de lutar pela melhor coisa que havia encontrado na vida. Então tomei uma decisão. Não ia só voltar. Ia voltar do jeito certo. Ia mostrar para eles, principalmente para o Miguel, que algumas pessoas ficam. Que nem todo adulto desaparece quando a situação fica complicada. Porque se tinha uma coisa que eu sabia com certeza, é que preferia tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando e se. Passei 2 dias planejando como fazer isso direito. Não podia simplesmente aparecer na porta deles como se nada tivesse acontecido. Não depois de ter sumido quando eles mais precisaram. Precisava mostrar que entendia a gravidade do que tinha feito e que estava voltando pelos motivos certos. Primeiro, fui numa loja de brinquedos. Mas não qualquer brinquedo. Lembrava que o Miguel havia comentado sobre querer uma bola de futebol igual a do Ronaldinho, daquelas antigas meio amarelada. Rodei 3 shoppings até encontrar uma réplica perfeita numa loja especializada em artigos retrô. Também comprei um jogo de cartas do Uno, porque ele tinha dito que não sabia jogar e queria aprender. E um livro de histórias de super-heróis para a hora de dormir. Não estava tentando comprar o perdão deles, mas queria mostrar que havia prestado atenção, que me importava com os detalhes da vida dele. Sábado de manhã chegou e eu estava um caco de nervoso. E se eles não quisessem me receber? E se ela batesse a porta na minha cara? E se o Miguel me olhasse com raiva ou, pior ainda, com indiferença? Estacionei na frente da casa deles e fiquei alguns minutos no carro tentando juntar coragem. A rua estava quieta, típico sábado de manhã de bairro. Conseguia ouvir o som da televisão ligada lá de dentro, provavelmente desenho animado. Respirei fundo, peguei os presentes e caminhei até a porta. Toquei a campainha e espercei. Passos se aproximando, a voz dela perguntando quem é. É o João. Silêncio. Um silêncio longo que me fez questionar se ela ia abrir a porta. Finalmente, ouvi a chave girando. A porta se abriu e ali estava ela. Cabelo preso num coque bagunçado, camiseta velga, sem maquiagem. Linda do jeito mais simples e natural possível. João? A voz dela carregava surpresa, mas também uma cautela que doeu no peito. Oi, eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas... Posso entrar? Só alguns minutos. Ela hesitou, e vi que estava avaliando se era uma boa ideia. No fundo, escutei a voz do Miguel perguntando quem era. É o João, amor. Ela respondeu sem tirar os olhos de mim. O João? A animação na voz dele foi instantânea. Ouvi ele correndo pelo corredor. Ela suspirou e abriu a porta. Entre. Miguel apareceu na sala de pijama, cabelo arrepiado, ainda com cara de quem acabou de acordar. Quando me viu, parou no meio da sala, como se não tivesse certeza se era real ou não. Oi, campeão. Você voltou, disse simplesmente sem se aproximar. Voltei e trouxe uma coisa para você. Seus olhos brilharam quando viu a sacola na minha mão, mas não se mexeu. Estava esperando algum sinal da mãe, provavelmente. Criança aprende rápido a ler o humor dos adultos. Pode ver, ela disse baixinho, e foi só então que ele se aproximou. Quando abriu a sacola e viu a bola do Ronaldinho,
O sorriso que brotou no rosto dele poderia iluminar a cidade inteira. É igualzinha! Ele gritou, segurando a bola como se fosse o maior tesouro do mundo. E tem mais, falei, mostrando o Uno e o livro. Você lembrou que eu queria aprender a jogar. Lembrei de tudo que você me contou. Foi aí que ele fez algo que me pegou completamente desprevenado. Largou tudo no chão e veio me dar um abraço. Não foi um abraço rápido de criança. Foi um abraço longo, apertado, cheio de saudade. Eu senti sua falta. Ele murmurou contra meu peito. Cara, quase chorei ali mesmo. Eu também senti muito sua falta. Quando nos separamos, ele me olhou sério. Você sumiu de novo? Não, respondi, olhando também para ela. Não vou sumir mais. Promete? Essa pergunta me fez engolir seco. Uma promessa para uma criança não é algo que se faz levianamente. Mas olhei nos olhos dele, naqueles olhos confiantes que já haviam sido decepcionados tantas vezes, e soube que tinha que ser honesto. Prometo. Mas primeiro preciso conversar com sua mãe. Ele acenou, pegou seus presentes e foi para o quarto. Vou guardar tudo no lugar especial, gritou. Ficamos sozinhos na sala, ela e eu. O silêncio estava pesado, cheio de coisas não ditas. Você não deveria fazer promessas que não sabe se pode cumprir, disse finalmente. Eu sei que posso cumprir essa. Como? Você sumiu por quase um mês, João. Sumiu quando ficou difícil. Sumiu quando eu fiquei com medo, corrigi. E você está certa, foi covarde da minha parte. Mas aprendi algumas coisas importantes nessas semanas. Ela cruzou os braços esperando. Primeiro, eu te amo, e amo o Miguel também. Não do jeito que se ama um filho dos outros, mas do jeito que se ama o próprio filho. Vi que ela engoliu seco, mas não disse nada. Segundo, eu fugi porque tenho medo de repetir o que meu pai fez comigo. Ele me abandonou quando eu tinha 7 anos. Não de uma vez só, foi aos poucos, até que simplesmente não existia mais na minha vida. João, deixa eu terminar, pedi. Eu cresci prometendo que nunca faria isso com uma criança. Então, quando percebi que o Miguel estava se apegando a mim de verdade, entrei em pânico. Pensei que era melhor sair logo do que correr o risco de decepcionar ele mais tarde. Sentei no sofá e ela fez o mesmo, mantendo distância. Mas eu estava errado, porque fugindo para proteger ele, fiz exatamente o que meu pai fez comigo. Abandonei quando ficou complicado. E o que mudou agora? Soube que o Miguel ficou doente, que vocês passaram por isso sozinhos enquanto eu estava em casa sentindo pena de mim mesmo. Ela pareceu surpresa. Como soube? Um amigo meu tem cunhada no hospital. Ela contou. Vi que ela ficou constrangida. Foi só uma pneumonia, ele já está bem. Não é sobre a pneumonia, é sobre o fato de que vocês precisaram de ajuda e eu não estava lá. É sobre o Miguel perguntando por mim e você tendo que explicar que eu tinha ido embora. Agora ela estava com os olhos marejados. Sabe o que mais me doeu na história que contaram? Não foi vocês terem passado por dificuldade. Foi saber que, mesmo doente, o Miguel estava preocupado em cuidar de você. Uma criança de 5 anos consolando a própria mãe, porque aprendeu que vocês só têm um ao outro. É assim mesmo, ela disse baixinho. Mas não precisa ser, não deveria ser. João, você não entende. Não é sobre você querer ajudar de vez em quando. É sobre estar presente sempre, nos momentos bons e ruins, quando é fácil e quando é difícil. Eu entendo, e é isso que quero. Como posso confiar que você não vai sumir de novo na primeira dificuldade? Era a pergunta que eu esperava, e a única para a qual não tinha uma resposta pronta. Você não pode, eu admiti. Não posso te dar garantias porque a vida não funciona com garantias, mas posso te dar minha palavra de que vou lutar por isso todo dia. E se você mudar de ideia? Então vou conversar com você ao invés de simplesmente desaparecer. Mas honestamente, mudei de ideia nesses dias foi sobre fugir. Percebi que correr dos problemas não resolve nada, só cria problemas maiores. Miguel apareceu na sala com a bola na mão. João, quer jogar comigo lá fora? Olhei para ela pedindo permissão. Ela hesitou por um momento, então acenou. Claro, campeão, vamos. No quintal pequeno da casa, enquanto chutávamos a bola de um lado para outro, Miguel começou a falar. Minha mãe chorou quando você foi embora.
A frase me atingiu como um murro no estômago. Ela chorou? Aham. Ela achou que eu não vi, mas eu vi. Ela fica triste quando as pessoas vão embora. E você ficou triste também? Fiquei, mas já estou acostumado. Acostumado? Com as pessoas indo embora. Meu pai foi embora. Meu avô foi embora. Outros tios que apareceram também foram embora. Deus do céu! Uma criança de 5 anos falando sobre abandono como se fosse algo normal da vida. Miguel, olha para mim. Ele parou de chutar a bola e me olhou. Eu sumi porque estava com medo. Medo de não ser de não ser bom para vocês. Mas eu não queria ir embora. E agora que voltei, não quero ir embora nunca mais. Você não vai embora quando eu fizer alguma coisa errada? Não. Nem quando minha mãe brigar com você. Nem quando sua mãe brigar comigo. E se eu não quiser escovar os dentes? Ri apesar da situação séria. Aí vou ter que brigar com você também. Mas vou continuar aqui. Ele pensou por um momento. Igual um pai de verdade faria? Essa pergunta me pegou desprevenado, porque ele não estava perguntando se eu ia ser legal com ele ou se ia brincar de vez em quando. Estava perguntando se eu ia assumir a responsabilidade de ser pai dele. Igual um pai de verdade, confirmei, e senti que algo mudou no ar entre nós. Legal, foi tudo que ele disse, mas o sorriso que deu valia mais que qualquer palavra. Quando voltamos para dentro, encontramos ela parada na janela da cozinha, nos observando. Havia algo diferente no olhar dela. Não era mais a cautela desconfiada de antes, mas também não era a aceitação total. Era algo no meio, como se ela estivesse começando a acreditar que talvez, dessa vez, as coisas pudessem ser diferentes. E pela primeira vez em semanas, senti que talvez eu tivesse uma chance de consertar o que havia quebrado. Não seria fácil, não seria rápido, mas era possível, porque tinha aprendido que amar alguém não é só sobre os sentimentos bonitos, é sobre escolher ficar quando fica difícil. É sobre lutar pela pessoa mesmo quando você está com medo. E, principalmente, é sobre entender que algumas promessas são mais importantes que seus próprios medos. Os dias seguintes foram estranhos de um jeito que é difícil de explicar. Era como se estivéssemos todos caminhando em ovos, testando se as coisas poderiam voltar a funcionar ou se aquela harmonia era só um momento passageiro. Ela não me tratava mal, mas também não era como antes. Havia uma educação formal que doía mais que qualquer gritaria. Quer um café? Obrigada por ter trazido os brinquedos. Miguel, o João está indo embora. Sempre o João. Nunca mais só João, como era antes. O Miguel, por outro lado, estava grudado em mim como se tivesse medo que eu evaporasse de novo. Cada vez que eu dizia que precisava ir para casa, ele perguntava: "Você volta amanhã?" E quando eu confirmava que sim, ele relaxava um pouco. Foi numa quarta-feira que tudo mudou de novo. Eu tinha passado lá depois do trabalho para jantar com eles, coisa que estava virando rotina novamente. O Miguel estava no banho, e eu estava ajudando a secar a louça quando ela disse, do nada: "Preciso que você entenda uma coisa." Parei com o prato na mão e olhei para ela. Eu não posso mais passar por isso. Não posso me apaixonar por alguém que pode ir embora. E não posso deixar o Miguel se apegar a alguém que não tem certeza se quer ficar. Eu já disse que quero ficar. Você disse, mas querer e poder são coisas diferentes. Ela se virou para me encarar. João, eu não quero só namorar você. Se a gente for continuar isso, eu quero construir uma família de verdade. A palavra família ecoou na cozinha pequena como se fosse um eco de algo muito importante. Família significa compromisso, continuou. Significa dividir contas, tomar decisões juntos sobre o Miguel, brigar sobre disciplina, perder noites de sono quando ele estiver doente. Eu quero isso. Quer? Ou acha que quer? A pergunta dela foi direta, sem papação. Porque uma coisa é brincar de família nos fins de semana. Outra coisa é assumir a responsabilidade de criar um filho que não é seu sangue. Miguel não é meu sangue, mas é meu coração. Ela pareceu surpresa com a firmeza da minha resposta. E sobre nós? Porque não é só sobre você e ele, é sobre você e eu também. Eu não quero ser só a mãe do Miguel na sua vida. Quero ser sua companheira,
sua parceira, a mulher que você escolhe todos os dias. É isso que você é. Então me prova. Como? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a falar algo que vinha pensando há muito tempo. Vem morar aqui conosco. Quase deixei o prato cair. O quê? Se você quer mesmo fazer parte da nossa família, vem fazer parte de verdade. Não essas visitas de fim de semana, não esse namoro de encontros marcados. Vem morar aqui e descobre como é dividir o espaço, a vida, as responsabilidades. Cara, isso foi como levar um balde de água fria. Morar junto, com ela e com o Miguel, dividir casa, contas, rotina. Você está falando sério? Totalmente. E antes que você pergunte, não é um teste. É uma proposta real. Ou a gente faz isso direito, como uma família de verdade. Ou a gente para por aqui antes que fica mais doloroso para todo mundo. Fiquei ali parado, processando. Morar junto era um passo enorme. Era abrir mão da minha liberdade, do meu espaço, da minha vida sem complicações. Era acordar todos os dias com responsabilidades que não eram apenas minhas. E se não der certo? Perguntei. Aí a gente conversa e decide o que fazer, como adultos fazem. Posso pensar? Pode. Mas João, a voz dela ficou mais suave. Eu não vou ficar esperando forever. Tenho um filho para proteger e ele precisa de estabilidade. Se você não tem certeza, é melhor que a gente pare agora. Nesse momento, o Miguel apareceu na cozinha, de pijama e cabelo molhado. João, você vai ler história comigo? Olhei para ela pedindo permissão. Ela acenou. Claro, campeão. Qual história hoje? A do super-herói que você trouxe. No quarto dele, enquanto lia sobre um herói que salvava famílias e protegia quem amava, não conseguia parar de pensar na proposta dela. Morar junto significava ver o Miguel todos os dias, acompanhar o crescimento dele, estar presente de verdade na vida dos dois. Mas também significava brigas por causa de dever de casa, noites mal dormidas quando ele tivesse pesadelo, discussões sobre limites e educação. Significava ser responsável por outro ser humano todos os dias, não só nos momentos bons. João, Miguel me chamou baixinho quando terminei a história. Que foi? Você gostaria de morar aqui conosco? A pergunta me pegou totalmente desprevenado. Por que você está perguntando isso? Porque eu escutei vocês conversando na cozinha. Não foi de propósito. Ele se apressou em explicar. Mas eu escutei. E o que você acha? Ele ficou quieto por um momento, brincando com a ponta do lençol. Eu gostaria muito. Seria como ter um pai de verdade morando aqui. Miguel, eu sei que você não é meu pai de sangue, ele disse, repetindo as palavras que provavelmente havia escutado em alguma conversa de adulto. Mas você cuida da gente igual um pai cuida. Como uma criança de 5 anos consegue ver as coisas com uma clareza que os adultos levam meses para entender. Se eu vier morar aqui, você sabe que vai mudar algumas coisas, né? Eu vou ter que dar bronca em você às vezes, quando você não se comportar. Igual minha mãe faz. Igual sua mãe faz. E você vai estar aqui quando eu estiver doente? Vou. E quando eu tiver medo? Também. Então eu quero que você venha. Quando saí do quarto dele e voltei para a sala, ela estava no sofá mexendo no celular. Mas percebi que ela não estava realmente lendo nada, só passando o dedo na tela nervosamente. Ele escutou nossa conversa, contei. Escutou? Ela pareceu preocupada. E quer que eu venha morar aqui. João, decisão não é só dele. Tem que partir de você. Eu sei. Sentei no sofá ao lado dela. E eu já decidi. Ela me olhou, esperando. Quero vir morar aqui. Não porque o Miguel quer. Não porque você está me pressionando. Mas porque faz sentido. Porque quero acordar todos os dias vendo vocês dois. Quero tomar café da manhã corrido, antes de levar ele na escola. Quero brigar com ele para escovar os dentes e com você quando você esquecer de comprar café. Vi que ela tentava esconder um sorriso. Quero dividir as contas, as preocupações, as decisões difíceis sobre o Miguel. Quero que ele tenha a figura paterna que merece. E quero que você tenha o companheiro que merece. Você tem certeza? Porque morar junto não é só romance.
é dividir espaço no armário, discutir sobre qual programa assistir na TV, aturar mau humor quando alguém está de TPM. Está tentando me assustar? Estou sendo realista. Então seja realista sobre isso também. Eu não quero uma vida fácil e previsível. Quero uma vida significativa, e vocês dão significado para a minha vida. Ela ficou me olhando por um longo tempo, como se tentasse decifrar se eu estava sendo sincero ou só falando o que ela queria escutar. Tem uma coisa que precisa ficar clara desde já, disse finalmente. Que coisa? Se você vier morar aqui, você não vai ser o namorado da mamãe para o Miguel. Você vai ser pai dele, com tudo o que isso significa. Inclusive chamar ele de filho. Se vocês dois se sentirem confortáveis com isso, sim. A palavra filho ficou suspensa no ar entre nós. Era um território novo, assustador e, ao mesmo tempo, incrivelmente atraente. E legalmente. Um passo de cada vez, ela disse. Mas vi que havia pensado nisso também. Primeiro vamos ver como funciona a convivência. Depois podemos pensar em formalizar as coisas. Adoção? Talvez, se for isso que todos nós quisermos. Naquele momento, Miguel apareceu na sala de novo, ainda de pijama, arrastando a bola de futebol. Esqueci de falar uma coisa importante, disse sério. Que coisa? Perguntei. Se você vier morar aqui, você vai ter que dormir no quarto da minha mãe. Eu e ela nos entreolhamos e começamos a rir. Ah, é? E você está bem com isso? Perguntei. Estou. Mas tem uma regra. Que regra? Não pode fazer muito barulho de manhã cedo. Eu gosto de dormir. E foi assim, com uma criança de 5 anos estabelecendo as regras da casa, que decidi que estava na hora de parar de ter medo de construir uma família. Porque família não é sobre genética. É sobre escolha. É sobre pessoas que decidem ficar juntas nos momentos bons e ruins. É sobre amor que se constrói todos os dias, tijolo por tijolo, abraço por abraço, conversa por conversa. E eu estava pronto para começar a construir. 6 meses depois de ter mudado para cá, ainda acordo às vezes achando que estou sonhando. Sabe aquela sensação de quando você consegue algo que queria muito, mas nunca acreditou que fosse possível? É isso que sinto toda manhã, quando abro os olhos e escuto o barulho da torneira do banheiro, ela escovando os dentes e os pés descalços do Miguel correndo pelo corredor. Não vou mentir para você, não foi fácil. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de adaptação que testou todos nós de formas que não esperávamos. A primeira briga séria aconteceu na 3ª semana. O Miguel havia feito birra na hora de fazer o dever de casa. Ela estava estressada porque tinha sido um dia difícil no trabalho, e eu tentei dar palpite sobre como lidar com a situação. Resultado, ela explodiu comigo. Você não pode chegar aqui depois de 6 anos e querer mudar o jeito que eu educo meu filho, gritou. Nosso filho, corrigi, e foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Ele não é seu filho só porque você está morando aqui. Cara, aquilo doeu. Doeu porque uma parte de mim ainda tinha insegurança sobre meu lugar naquela família. Doeu porque eu estava tentando ajudar, e ela me fez sentir como um intruso. Ficamos 2 dias meio que nos evitando pela casa. Eu dormindo no sofá, ela mal falando comigo, e o Miguel percebendo a tensão toda e ficando mais quieto que o normal. Foi ele quem nos fez sentar para conversar. Vocês vão se separar? Perguntou numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café da manhã em silêncio. Por que você está perguntando isso? Ela respondeu. Porque vocês estão brigados, igual meus amigos da escola falam que os pais ficam antes de se separar. Olhamos um para o outro e percebemos o estrago que nossa briga estava fazendo. Não, amor, ela disse. Não vamos nos separar. Adultos às vezes discordam sobre coisas, mas isso não quer dizer que param de se amar. Então vocês ainda se amam? Ainda nos amamos, confirmei, olhando para ela. E você sabe por que sabemos que nos amamos? Porque mesmo brigados, nenhum de nós pensou em ir embora. E foi verdade. Por mais irritados que estivéssemos um com o outro, nunca passou pela minha cabeça fazer as malas, nem pela dela me pedir para ir embora. Depois daquele episódio, estabelecemos algumas regras básicas de convivência. Decisões importantes sobre o Miguel seriam tomadas em conjunto.
Discordâncias seriam resolvidas longe dele. E quando um de nós estivesse estressado, o outro daria espaço antes de querer ajudar. Mas não foram só as brigas que me ensinaram sobre família. Foram os momentos pequenos, do dia a dia, que me mostraram o que é amor de verdade. Como na primeira vez que o Miguel ficou doente morando comigo. Foi uma gripe simples, mas ele teve febre alta durante a noite. Passamos a madrugada toda revezando para checar a temperatura dele, trocar compressas, dar remédio. Às 4 da manhã, quando a febre finalmente baixou, estávamos os três espremidos na caminha de solteiro dele. Eu de um lado, ela do outro, e o Miguel no meio, finalmente dormindo tranquilo. Obrigada, ela murmurou no escuro. Por quê? Por estar aqui. Por não ter ido embora quando ficou difícil. Foi nesse momento que entendi que família não é sobre os momentos Instagram. É sobre ficar acordado a noite toda preocupado. É sobre dividir as responsabilidades quando ninguém está se sentindo um herói. Outra coisa que me surpreendeu foi como a dinâmica entre o Miguel e eu mudou com o tempo. No começo, eu ainda me sentia como um visitante tentando conquistar a simpatia dele. Mas, morando junto, virei uma presença constante, com autoridade e responsabilidades reais. A primeira vez que tive que dar uma bronca séria nele foi terrível. Ele havia mentido sobre ter escovado os dentes e ainda por cima foi grosso com a mãe quando ela descobriu. Ela estava no trabalho, então sobrou para mim lidar com a situação. Miguel, senta aqui que a gente precisa conversar. Não quero conversar, mas nós vamos conversar mesmo assim. Primeiro, não se mente nesta casa. Segundo, não se trata a mãe com grosseria. Terceiro, quando você faz essas duas coisas, tem consequência. Você não pode me castigar. Você não é meu pai. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago, porque tecnicamente ele estava certo. Legalmente eu não era pai dele. Mas emocionalmente, você está certo, respondi calmamente. Eu não sou seu pai biológico, mas sou o adulto responsável por você neste momento, e parte da minha responsabilidade é ensinar você sobre respeito e honestidade. Eu odeio você. Está bem. Você pode me odiar por um tempo, mas ainda assim vai ficar de castigo e ainda assim vai pedir desculpas para sua mãe quando ela chegar. Ele foi para o quarto batendo a porta e eu fiquei na sala me perguntando se tinha feito a coisa certa. Será que tinha passado dos limites? Será que ela ia ficar brava comigo por ter castigado ele? Quando ela chegou do trabalho e contei o que havia acontecido, sua reação me surpreendeu. Obrigada, disse. Obrigada? Achei que você fosse ficar brava comigo. Por quê? Você fez exatamente o que eu faria. E o Miguel precisa entender que você também tem autoridade aqui. Mais tarde, na hora do jantar, ele veio pedir desculpas para a mãe. E antes de ir dormir, apareceu no quarto onde eu estava lendo. João? Oi. Desculpa por ter falado que você não é meu pai. Está tudo bem. É que eu fico confuso às vezes. Sentei na cama e bati ao lado para ele sentar também. Confuso por quê? Porque você cuida de mim igual um pai, mas eu não sei se posso te chamar de pai. Caramba, uma criança de 6 anos, ele havia feito aniversário no mês anterior, tocando no cerne da questão com uma honestidade que muitos adultos não conseguem ter. O que você gostaria de fazer? Eu queria poder te chamar de pai, mas tenho medo que você não goste. Miguel, disse, colocando a mão no ombro dele. Eu ficaria muito honrado se você me chamasse de pai. Porque é assim que eu me sinto em relação a você, como seu pai. Mesmo eu não sendo filho seu de verdade, você é meu filho de verdade. Só não saiu da minha barriga, saiu do meu coração. O sorriso que ele deu poderia iluminar a cidade inteira. Posso começar a te chamar de pai amanhã? Pode começar agora mesmo, se quiser. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Quando ele saiu do quarto, encontrei ela parada na porta com os olhos marejados. Escutou tudo? Escutei. E agora tenho certeza de que tomei a decisão certa. Que decisão? Em vez de responder, ela pegou alguns papéis da cômoda. Conversei com um advogado sobre o processo de adoção. Meu coração parou por alguns segundos. Você...
Quer que eu adote o Miguel? Quero que vocês dois decidam se querem isso, porque se querem eu já dei o primeiro passo legal. Olhei para os papéis, formulários de adoção, documentos que transformariam oficialmente o que já era uma realidade emocional. E o pai biológico? Assinou a renúncia de paternidade no ano passado. Nunca quis assumir a responsabilidade mesmo. Então, se a gente fizer isso, você vai ser pai legal do Miguel, com todos os direitos e deveres. Caramba, pai legal, oficial. O menino que havia encontrado por acaso num restaurante poderia se tornar meu filho de papel passado também. 3 meses depois, estávamos os 3 no fórum. Miguel de roupa social, eu de terno emprestado do meu irmão, ela de vestido azul, esperando nossa vez de entrar na sala do juiz para oficializar o que nossos corações já sabiam há muito tempo. Está nervoso? Ela perguntou. Muito. E você? Também. E se o juiz achar que a gente não é uma família de verdade? Somos a família mais de verdade que eu conheço. Quando o juiz perguntou ao Miguel se ele queria que eu fosse seu pai legal, a resposta dele foi simples e definitiva. Ele já é meu pai, só falta o papel. E quando assinei os documentos, quando ouvi o juiz dizer parabéns, vocês agora são oficialmente uma família, senti que todas as decisões da minha vida haviam me levado para aquele momento. Hoje, 1 ano depois daquele primeiro encontro às cegas, estou aqui na cozinha fazendo café da manhã, enquanto escuto ela tomando banho e o Miguel assistindo desenho na sala. Rotina, família, casa. Às vezes ele ainda pergunta sobre o pai biológico, e a gente explica que algumas pessoas não estão prontas para ser pais, mas que isso não tem nada a ver com ele, que ele é incrível e merecedor de amor, e que teve sorte de encontrar pessoas que souberam enxergar isso. Eu que tive sorte, porque encontrei eles quando nem sabia que estava procurando. Encontrei uma família pronta que só precisava de mais um membro. Encontrei a chance de ser pai sem ter que esperar 9 meses. Encontrei o amor da minha vida numa noite em que só queria jantar e ir embora. Ontem, Miguel me acordou cedo para me contar um sonho que teve. Pai, sussurrou. Sonhei que a gente estava andando na rua, os 3 de mãos dadas, e um amigo meu perguntou se você era meu pai de verdade. E o que você respondeu no sonho? Falei que você é o pai mais de verdade que existe, porque pai de verdade não é quem faz o bebê, é quem fica para cuidar do bebê quando ele cresce. E foi assim, com a sabedoria simples de uma criança, que entendi que tomar a decisão de ficar naquela primeira noite havia mudado 3 vidas para sempre. Não viramos uma família perfeita de filme. Ainda brigamos, ainda temos dias difíceis, ainda estamos aprendendo a navegar as complexidades de viver juntos. Mas somos reais, somos verdadeiros e, principalmente, somos nossos. Às vezes, o amor não começa perfeito. Às vezes ele começa complicado, assustador, cheio de responsabilidades que você não sabia que queria. Mas quando você escolhe ficar, quando escolhe lutar, quando escolhe construir ao invés de fugir, ele vira a coisa mais linda da sua vida. E sabe por que sei que tomei a decisão certa? Porque quando acordo de manhã, não penso em como seria minha vida se eu tivesse ido embora naquela primeira noite. Penso em como ser a nossa vida daqui a 10, 20 anos. Penso no Miguel se formando no ensino médio, apresentando a namorada, me pedindo conselhos sobre a vida. Penso em ela e eu envelhecendo juntos, cuidando um do outro, vendo nossa família crescer. Penso em como uma decisão simples, ficar numa mesa de restaurante quando seria mais fácil ir embora, pode mudar a trajetória completa de uma vida. E, principalmente, penso em como valeu a pena ter coragem de amar uma família pronta ao invés de esperar para construir uma do zero. Porque no final das contas não importa como a família é formada, importa como ela é mantida, com amor, paciência, compromisso e a decisão diária de escolher uns aos outros. E todos os dias eu escolho eles, e eles escolhem a mim. Simples assim.